Olá, meus alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula e hoje nós vamos para a correção dos exercícios. Então vamos lá, pegando os livros de vocês, abrindo nas páginas 34 a 37, onde faremos a correção dos exercícios referente a artigo. Então vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos. Então, artigo é aquela palavra que antecede o substantivo. Ela tem a função de definir ou indefinir o substantivo, ou seja, de deixá-lo de uma forma específica ou de deixá-lo de uma forma indefinida, vaga. Então, por exemplo, o menino. Então, tem o está definindo o substantivo menino, está especificando qual é. Agora, quando eu digo um menino, nós temos aí a situação de uma interpretação vaga, indefinida, que eu não sei ao certo qual o menino que estamos se referindo. Nós vimos também que o artigo ele vai concordar com o substantivo em gênero e número. O que é gênero? É masculino e feminino. O menino, a menina, o portão, a porta. E também em número, que é singular e plural. O menino, os meninos. O homem, as mulheres. Então nós temos aí a questão de gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Nós vimos também que o artigo ele pode se unir a uma preposição formando nova palavra. Então, como nós vimos, a preposição de, juntando-se com o artigo a, nós teremos a palavrinha da. Eu tenho em, que é a preposição, mais o artigo o, vai dar a palavrinha no. Eu tenho o por, mais a palavrinha a, nós teremos a palavra pela. E a junção de um a artigo e um a preposição vai dar aquela fusão que é o que nós chamamos de crase. Até aí tudo bem? Então vamos pegar o livro e vamos para a correção. Releia a fábula, sublinhando substantivos. Confira com o colega se todos os substantivos foram grifados. Então eu vou mostrar e vocês vão acompanhando, verificando se grifaram todos. Então vamos lá? O touro e as rãs. Então tem o touro e rãs. Enquanto dois touros furiosamente lutavam pela posse exclusiva de certa campina, as rãs novas, à beira do brejo, divertiam-se com a cena. Então, o que nós temos aqui? Touros, posse, campina, rãs, beira, brejo e cena. Uma rã velha, porém, suspirou. Uma rã. Não se riam, que o fim da disputa vai ser doloroso para nós. Então aqui eu tenho fim, disputa. Que tolice! Exclamaram as ranzinhas. Você está caducando, rã velha. Então tenho tolice, ranzinhas e rã. A rã velha explicou-se. Rã. Brigam os touros. Um deles há de vencer e expulsar da pastagem o vencido. Que acontece? O animalão surrado vem meter-se aqui em nosso brejo. E ai de nós. Então, o que nós temos? Touros, pastagem, vencido, animalão, brejo e agora embaixo. Assim foi. O touro mais forte, a força de marradas, encurralou no brejo mais fraco. E as ranzinhas tiveram de dizer adeus ao sossego. Inquietas sempre, sempre atropeladas. Raro era o dia em que não morria alguma sob os pés do bicharoco. Então, o que nós temos? Touro, força, marradas, brejo, ranzinhas, adeus, sossego, dia e pés, e bicharoco. Então, aqui todos os substantivos. E na moral da história, é sempre assim: brigam os grandes, pagam o pato os pequenos. Então, nós temos o pato. Vamos perceber uma coisa: nós tínhamos logo em seguida esse texto uma informação, que todos os substantivos, antes deles, aparecem os artigos. Então, como exemplo, o touro. Então, tem o, que está antes do touro. As rãs, que está antes das rãs. Então, o touro, o artigo definido, está definindo o substantivo touro. E as rãs, artigo definido, pois está também definindo o substantivo rãs. Ok? Agora, nesse primeiro parágrafo,
Enquanto dois touros furiosamente lutavam pela posse, lembrando que nessa palavrinha pela, eu tenho a preposição por mais o artigo a. Então, nós vamos perceber que, diante de todos os substantivos, nós vamos encontrar artigos. Até aí tudo tranquilo? Então, vamos embora. Agora nós temos essa frase. Não foi um gol, foi o gol. Qual a diferença, nesse caso, entre as expressões um gol e o gol? Se o gol do Falcão foi o gol, isso quer dizer que foi um gol único, especial, não um gol qualquer, um simples gol. Então, essa expressão o gol quer dizer que é um gol específico, um gol único, um gol especial, ok? Em sua opinião, por que o jornalista David Coimbra escreveu o gol com a palavra o entre aspas? Foi uma maneira de destacar tanto a palavra quanto a importância única daquele gol. O uso das aspas foi para dar destaque para a palavra. Então, nós já tínhamos a intenção que o gol era um gol único, um gol exclusivo. Porém, quando o autor colocou esse artigo o entre aspas, ele trouxe mais destaque ainda, ok? Então, ele quis destacar que foi aquele gol magnífico. Se o título fosse Não foi o gol, foi um gol, haveria mudança de sentido? Explique. Sim, lógico, porque o jornalista estaria dizendo que não se tratava de um gol em especial, mas de um gol qualquer. Lembra quando eu dei o exemplo? O menino machucou. Então nós sabemos que o menino, nós temos a noção de quem é aquele menino. Agora, quando eu digo um menino machucou, eu estou dizendo que um menino qualquer. Então, essa seria a mudança da frase. Se, ao invés de colocar o gol, ele colocasse um gol, perderia todo esse impacto, porque seria um gol qualquer. Tudo tranquilo até aí? Vamos lá. Leia o texto e depois responda a questão. Sangue falso, utilizado nos filmes de terror, já foi feito com chocolate. Qualquer filme de terror ou de Dia das Bruxas que se preze é recheado de cenas que espirram sangue. Mesmo que pareça bem real, o sangue utilizado nas gravações não é de verdade. Sabe como ele é feito? Segundo o jornal The Guardian, tudo começou com chocolate, isso mesmo, quando os filmes eram feitos em preto e branco. Os produtores usavam calda de chocolate para imitar o sangue. Como as produções ainda não eram coloridas, a cor escura do chocolate tinha o mesmo efeito na tela que o vermelho do ketchup, por exemplo. Que gênero pertence esse texto? É um artigo científico? É uma notícia? É uma reportagem ou uma resenha? Então, aqui nós temos apenas uma notícia, que nos traz uma informação básica sobre um determinado assunto. Ok até aí? Então, vamos lá. Agora indique quais são as preposições contraídas com artigos definidos nesse texto e faça sua composição. Então, aqui nós vamos voltar naquele caso de combinações ou contrações, quando uma preposição vai se encontrar com um artigo e vai formar nova palavrinha. Então, nós tínhamos que analisar o nosso texto e trazer de lá o que nós encontramos. Então, aqui está o nosso quadro. Então, apareceu nos. Quem é esse nos? É a junção da preposição em mais o artigo os. Depois nós temos das. É a junção da preposição de mais o artigo as. Nas. Quem é? É a preposição do em, é a junção da preposição em mais artigo as. O na é a junção da preposição em mais o artigo a. E do é a junção da preposição de mais o artigo o. Então, nós devemos lembrar sempre disso. Quando encontrar na, eu tenho que lembrar que ali existem duas palavrinhas, que é a preposição em mais o artigo a, que os dois se juntaram para dar esta nova forma. Até aí tudo tranquilo? Se não estiver, vão fazendo as anotações para me perguntar depois. Vamos lá. Leia as frases e responda o que se pede. Mãe, comprei o jornal. Mãe, comprei um jornal. Em qual das frases
fica subentendido que a mãe pediu ao filho que comprasse jornal? Explique. Na frase 1, pois o artigo definido o determina o jornal, indicando que a mãe já sabia a qual o filho se referia. Então, quando ele diz, mãe, comprei o jornal, a mãe já sabe qual o jornal que ele tinha intenção de comprar. Se ele chega e fala, mãe, comprei um jornal, ela poderia nem saber da situação, que ele foi na banca e comprou um jornal qualquer por qualquer situação. Então, quando nós temos, mãe, comprei o jornal, a mãe já tinha ciência de qual seria aquele jornal que ele compraria. Ok? Vamos lá. Agora, classifique os artigos de acordo com o exemplo. A minha mãe escolheu um belo presente. O A é artigo definido, feminino e singular. E artigo indefinido, masculino e singular. Então, vamos lá. O porteiro me disse que tinha uma correspondência e um pacote para os meus pais. Então, quando eu tenho o porteiro, então esse o é artigo definido, masculino e singular. Lembrando que o artigo sempre vai concordar com o substantivo. Então, uma vez que eu tenho porteiro, eu sei que é masculino, está no singular. Portanto, vai ser o. Depois, que tinha uma correspondência. Então, artigo indefinido, feminino e singular. Então, quando nós temos uma correspondência, que correspondência é essa? Então, é uma correspondência qualquer que chegou para mim e o porteiro me avisou. E depois, um pacote para os meus pais. Então, também, artigo indefinido, porém masculino e singular. Ok? Então, lembrando sempre disso. Artigo definido é aquele que vai especificar, definir o substantivo. E o artigo indefinido, aquele que vai deixar o substantivo com uma noção vaga, uma noção indefinida. Até aí, tudo bem? E que também há essa concordância. Se o substantivo é masculino singular, o artigo vai acompanhar, vai fazer essa concordância. E assim por diante. E os artigo definido, masculino e singular. Vamos lá. Grife nas frases a seguir as combinações de preposição e artigo. Em seguida, indique a preposição e o artigo que se uniram. Então, aquilo que eu falei para vocês. A partir do momento que nós encontrarmos na frase, nós vamos perceber que ali existem duas palavrinhas, uma preposição e um artigo juntos. No armário da cozinha havia louças. Então, o que eu tenho? No, que é a junção do em mais o o. E da, a junção de de mais o artigo a. Os bancos da praça foram pintados. Então, aqui eu tenho da, que é a junção da preposição de mais o artigo a. Acordamos todos os dias às 6 horas da manhã. Então, aqui eu tenho quem? As, que é a nossa crase, que é a junção do a mais o a preposição. E da, que é a preposição de mais o artigo a. Cláudia passeia pela praia todas as tardes. Então, eu tenho pela, que é a junção da preposição por mais o artigo a. Até aí, tranquilo? Então, vamos para o sétimo. Explica a diferença de sentido entre essas duas frases. Professora, comprei o livro. Professora, comprei um livro. Então, o que nós vamos perceber aqui na utilização dos artigos? Na primeira frase, trata-se de um livro específico. A professora sabe qual é. Então, a professora pediu para vocês fazerem a leitura do livro Robinson Crusoe. Então, você chegou para a professora e disse, professora, comprei o livro. Então, ela vai saber que é o livro Robinson Crusoe. Agora, quando você chega e diz, professora, comprei um livro, nesta frase, trata-se de um livro que a professora possa não saber qual é. Você foi na livraria e comprou um livro e achou interessante contar para ela. Então, aqui nós vamos perceber a utilização do artigo definido e do artigo indefinido. E aqui terminou a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham feito, que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, vocês vão me chamar a qualquer momento. Podem me chamar pelo WhatsApp ou vamos através da nossa videoconferência. Ok, pessoal?
Então fica aqui um grande abraço, até a nossa